Boa tarde, bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Eu sou o Marcos Chotges, editor. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e esse é o Diante dos Fatos, 19 de fevereiro. Em um 19 de fevereiro como esse, em 1649, ocorria a Segunda Batalha dos Guararapes, quando os holandeses eram expulsos do Brasil, na época ainda uma colônia portuguesa. Esse momento histórico foi um de união, que no imaginário popular é até hoje um dos mitos fundadores do Brasil. Relevante ver o agora à luz da história, afinal de contas passamos por um momento divisivo de polarização política no país. Hoje discutiremos a respeito do caso no qual o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, protocola então no Supremo Tribunal Federal a denúncia contra 34 pessoas, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por integrar uma organização criminosa por suposta tentativa de golpe de Estado. A gente fala ainda hoje a respeito do caso no qual o Rumble e, aparentemente, a empresa de Donald Trump, o Trump Media Group, processam Alexandre de Moraes em um tribunal da Flórida, envolvendo uma violação de soberania com ordens de censura para empresas americanas por ações ocorridas no exterior. Discutiremos o assunto com um especialista. A gente fala ainda sobre as ordens de Trump para demissão em massa de procuradores da era Biden no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Bom, pois muito bem, vocês vêm à tarde a mudar abaixo de mim. A gente começa conversando a respeito da denúncia da PGR quanto a Bolsonaro e outros 33. Segundo o documento, o ex-presidente teria chefiado, como vocês veem abaixo, uma tentativa de golpe. Nós temos aqui um breve trecho, e claro, são 272 páginas na denúncia, é um documento muito vasto. A gente não pode se furtar da responsabilidade de noticiar a respeito dele. Ainda assim, fica a ressalva. Mais desdobramentos virão nos próximos dias. E se vê aqui, essa denúncia retrata acontecimentos de máxima relevância que impende sejam expostos ao mais alto tribunal do país. Aqui se relatam fatos protagonizados por um presidente da República que forma com outros personagens civis e militares organização criminosa estruturada para impedir que o resultado da vontade popular expressa nas eleições presidenciais de 22 fosse cumprida, implicando a continuidade no poder sem o assentimento regular do sufrágio universal. Bom, isso é apenas parte do que diz o documento. Ele se desdobra sobre como, entre 2021, pelo menos desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, haveria então uma suposta organização criminosa. Muito disso já havia sido visto em indiciamentos anteriores vindo da Polícia Federal e operações anteriores da Polícia Federal. Entretanto, dessa vez, a novidade que vem da denúncia do PGR é o ex-presidente Jair Bolsonaro como suposto chefe então da organização criminosa que tudo estaria ocorrendo com a sua suposta anuência, é o que denuncia a PGR. O caso, claro, é muito delicado e é uma série de desdobramentos políticos que vem com ele, ainda mais dado que no ano que vem ocorrem novamente as eleições presidenciais no Brasil. Muito bem, o caso vem antes de ano eleitoral e há uma série de imputações criminais possíveis. A gente tem, a partir do documento, artigo 359-L do Código Penal, abolir com emprego de violência ou grave ameaça o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Tem ainda a deterioração de patrimônio tombado e aí formação também de organização criminosa, entre outras acusações. Seguindo com vocês, a gente tem também parte do que diz a defesa. Isso é uma nota que vem de um dos acusados, o Felipe Martins, ou melhor dizendo, nota que vem da defesa de Felipe Martins, ele que é um dos acusados no caso e era assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República. Ainda a gente vale pontuar, temos repercussões do que disse Lula, o atual presidente da República. Ele disse, a decisão de ontem é uma decisão da PGR. Ele, o PGR Paulo Gonet, indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na justiça. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe e que não tentaram matar o presidente, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Então, uma fala aparentemente amenizando o ocorrido, ou, se não, pelo menos distanciando-se do ocorrido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale a pena a gente registrar que,
mais ou menos 1 hora atrás, logo antes da gente entrar no ar, parlamentares de oposição disseram que tratava-se de uma perseguição política e falas similares vêm à tona de toda a oposição, dizendo que Bolsonaro estaria impossibilitado de organizar um golpe do tipo, ou que é acusado estaria no exterior, estava, melhor dizendo, no exterior durante o momento em que isso ocorreu e que a desorganização era tamanha que os fatos não se sustentariam. Por certo, é algo politizado, algo muito difícil de compreender na sua integralidade. Para discutir o assunto, a gente conversa na sequência com o Dr. André Marcília. O Dr. André foi o primeiro advogado do inquérito das fake news, ele que também é professor de Direito Constitucional e um especialista em liberdade de expressão. Ele vai conosco hoje nos ajudar a desdobrar o assunto. Temos o Dr. André? Não temos ainda, o Dr. André entra em breve conosco, então. Ainda sobre o caso, eu destaco com vocês, então, alguns dos outros envolvidos. São 33, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos quais se incluem o ex-candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto. A gente tem ainda o jornalista Paulo Figueiredo Filho, claro, já havia aparecido em indícios anteriores, e já citei o Felipe Martins. Temos ainda o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos. São alguns dos que figuram, então, no indiciamento. Vale a pena ainda descrever que os fatos se abrangem por, como eu dizia, uma área vasta do mandato anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos desde 2021, segundo o relatório da PGR, até 8 de janeiro, e de fato pontua o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado associada a uma série de eventos que ocorrem anteriormente. Paira ainda uma série de questionamentos a respeito do assunto. Eu aguardo o Dr. André para a gente discutir. Fiquem conosco, o Dr. André entra em breve. Temos o doutor? Temos então. Muito bem, vamos lá então, a gente conversa na sequência com o Dr. André Marcília, professor de Direito Constitucional, para entender o caso, ele que foi também o primeiro advogado dos chamados inquéritos das fake news. Vamos lá então. Boa tarde, doutor, consegue me ouvir? Tudo bom, Marcos? Prazer estar aqui contigo, cumprimento toda a audiência. Perfeito. Vamos lá então, doutor. Antes do senhor entrar, eu discorri a respeito da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que agora envolve, além de outras 33 pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro como suposto chefe de uma organização criminosa que teria tentado dar um golpe de Estado. O que chama atenção é que, há muito que chama atenção, é uma vasta denúncia de 272 páginas. Entretanto, os fatos se desdobram desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, amalgamando uma série de assuntos aparentemente dispersos numa única acusação. Então eu queria começar por aí. Como compreender um caso tão vasto, uma denúncia tão vasta, que organiza assuntos aparentemente dispersos? Quer dizer, o que uma coisa tem a ver com a outra, e faz sentido juridicamente que esses casos sejam todos interpretados em uma única denúncia? Olha, Marcos, você colocou bem. A impressão que dá nessa leitura penosa, porque é realmente uma peça longa e um tanto quanto prolixa, até para advogados, mas a impressão é de que fatos dispersos foram reunidos e colocado no meio deles uma espinha, né? Enfim, que precisa ser comprovada e não foi. E então a gente tem ali, para ficar no mais importante, por exemplo, postagens de internet, lives feitas e reuniões feitas. Depois a gente tem, são alguns dos fatos que esse grupo de 34 pessoas promoveu. Aí você tem outro fato que é o 8 de janeiro. E entre uma coisa e outra, você tem um universo de possibilidades, né? Mas a PGR diz que essas postagens, essas lives e essas reuniões eram para desestabilizar o Estado, enfraquecê-lo e, portanto, tomá-lo de assalto, vamos dizer assim, e incitar as pessoas do dia 8 a promoverem um golpe de Estado, que seria, então, o ato executivo que comprovaria a tentativa de golpe. Muito bem, isso pode ser dito, isso, enfim, tudo pode acontecer. Agora, o que a gente precisa é de provas, e as provas não estavam na peça. E não estão nessas páginas todas da peça, né? Você pode, por exemplo, promover reuniões, você pode promover postagens e você pode promover lives simplesmente porque você quer promover lives, reuniões e postagens. Você, com as suas postagens, pode estimular pessoas a fazerem determinadas coisas, isso não ser uma incitação, isso ser, enfim, naturalmente as pessoas são influentes
na opinião pública. Nós aqui estamos conversando, isso pode influenciar alguém a fazer sabe-se lá o que, a gente não pode ser culpado por isso. Então, tem de haver a relação jurídica entre os fatos e os acontecimentos decorrentes dos fatos, portanto, o dia 8 de janeiro, isso não esteve em momento nenhum da peça claro. Inclusive, a própria liderança do Bolsonaro, ela é muito dependente, por exemplo, vou dar um exemplo prático que estava na peça, dizendo que o Bolsonaro chefiava essa trama golpista porque ele, por exemplo, liderava as reuniões. Ora, ele era o presidente da República, ele precisava liderar as reuniões até por isso. Então, é preciso que a peça precisaria de muito mais dedicação, provas, diligências e talvez até reflexões e estudos da PGR para que isso que ela contou pudesse ser comprovado juridicamente a ponto de ser levado adiante com substancialidade. Bom, uma das questões que eu pergunto também, doutor, é porque a materialidade do caso, ou o que é agregado ali como prova, vem de uma diversidade de fontes, uma diversidade de operações da Polícia Federal, uma diversidade de diligências. Entretanto, uma das questões que tem polarizado a discussão sobre o judiciário no país é precisamente que a forma como muitas dessas evidências teriam sido adquiridas poderia ser ilegal ou poderia não seguir o devido processo legal. Há exemplo do próprio caso pelo qual você se tornou tão notório como primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Afinal de contas, quando se fala de publicações ou outras formas de comunicação que poderiam ser prova de uma tentativa de golpe, a gente está falando dos inquéritos das fake news. E a minha dúvida é, no direito, há a tese da árvore contaminada, não é que quando um galho se desdobra em outros, se na origem da obtenção da prova o devido processo legal não foi seguido, então as provas que daí prosseguem nessa organização, nessa investigação, não poderiam ser utilizadas. Então não existe esse tipo de fragilidade na denúncia de que o devido processo legal, não sendo seguido na obtenção das provas que estão ali agregadas, elas não possam ser interpretadas pela corte? Sem dúvida alguma. Essa é talvez a tese mais relevante para o direito penal, né, de que uma prova contaminada no curso do processo contamina todas as demais, né, como se houvesse ali, a partir da primeira contaminação, uma certa metástase, para usar uma linguagem médica, e isso se torna irrevogável, não tem como sanar um desastre processual desse. E a gente tem alguns desses do curso desse processo. Talvez um deles possa ser listado aqui, que é a falta de acessibilidade aos autos, que você mencionou, o inquérito das fake news. Desde 2019, todos os advogados passam por isso. Há um acesso parcial aos autos e não total. Só que a gente tem um problema aqui de equilíbrio, então, entre as partes. O juiz julga com base na íntegra, porque ele está tendo acesso àquilo, e o advogado defende com base em parte, porque é apenas aquilo que ele viu. Tem como você defender o seu cliente de parte se ele vai ser acusado e julgado pelo todo. Essa é uma nulidade importante que contamina todo o restante. Outra contaminação que é importante nesse caso é como, por exemplo, já que a peça, eu entendo até que essa peça da PGR beira a inépcia, porque ela é muito frágil na sua construção, é possível então que a gente dependa necessariamente, nesse caso, para que ele siga adiante, das delações premiadas. Como essas delações foram feitas, essa ida e volta do Mauro Cid, essa questão do Braga Neto envolvendo o Mauro Cid, a obtenção, a prisão dele, enfim, tudo isso é muito nebuloso. Se houver uma total dependência das delações, porque a peça não traz uma comprovação mais cabal ou mais substanciosa, bom, é um problema essa delação não ter tido uma origem, enfim, há uma origem ali supostamente viciada, vamos dizer assim. O próprio fato do ministro Moraes ser o relator e também a possível vítima desses inquéritos, quer dizer, isso torna também um vício, esse talvez seja o mais gritante. E o próprio fato de que, aparentemente, esses réus, ou esses denunciados, melhor dizendo, serão julgados pela primeira turma do STF, e os réus do dia 8, que estão ligados, ou há uma conexão pela peça da PGR dos réus do dia 8 com esses denunciados. No entanto, os réus do dia 8 foram julgados pelo plenário, enquanto serão julgados pela primeira turma esses 34 denunciados. Bom, isso já cria mais um vício. Então a gente tem uma série de nulidades processuais também que viciam tanto quanto
ausência de provas materiais, o processo todo e o julgamento final desses agora denunciados. Doutor, muito bem o senhor trouxe essa questão da primeira turma. Então, é uma possibilidade, ou há a possibilidade de que vai ser julgado somente pela primeira turma e não por todos os ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. A apuração que a gente tem da assessoria do STF é a seguinte: a assessoria do STF afirma que o regimento da Corte foi alterado no fim de 2023 para que processos penais voltassem a ser julgados pelas turmas do Supremo, exceto nos casos de presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado no exercício do cargo. A mudança explica por que réus do 8 de janeiro foram julgados no plenário e o Bolsonaro será levado à primeira turma. O caso deles foi analisado antes da mudança do regimento. Eu trago isso à tona para a gente tentar explorar um pouco mais desse assunto. Afinal de contas, um julgamento de uma magnitude dessas, né, um negócio que essencialmente afeta não só o que ocorre na eleição anterior, mas também na próxima. Afinal de contas, há um grande debate quanto à influência que Jair Bolsonaro teria à direita do espectro político na próxima eleição. Ele próprio não descartou a possibilidade de ser candidato, se houver algum caminho legal para isso. E a dúvida é, justamente isso não teria de ser julgado, num caso dessa magnitude, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Há até relatos na imprensa que isso causou incômodo em alguns ministros, de que, jogar na primeira turma um caso dessa magnitude não daria, e de que isso poderia ser feito para evitar que houvesse registros, vídeos, cortes, etc., de discordâncias de alguns dos ministros. Se essa é a justificativa, se a transparência do julgamento é a justificativa de não ser julgado no plenário, é pior ainda, né? Então, enfim, aí a nulidade só amplia-se, porque, enfim, a transparência é um dever do juiz, ele não pode ter receio daquilo dos debates. Se o juiz tiver receio do debate, me parece que ele está no lugar errado. Então, o que a gente precisa entender aqui, mesmo com essa alteração do regimento interno, é que o regimento, nesse caso, ele não pode alcançar esses 34 denunciados, porque se esses 34 denunciados têm a ver com outro julgamento. É como se fosse, vamos aqui, enfim, criar uma expressão que não é exata, mas dá para a gente entender, é como se fosse uma extensão ou uma continuação daquele outro julgamento. É como se fosse um braço daquele outro julgamento. Na verdade, o julgamento dos réus no dia 8 é que seria um braço desse. Mas, enfim, há uma conexão entre eles. Então, quando você tem 11 juízes avaliando um caso, e 5 juízes, ou 4 juízes, ou 6 juízes, seja quanto for, mas não sendo 11, que avaliam outro que está relacionado com aquele, você cria um desequilíbrio no julgamento. Você cria uma disparidade que pode também ser alegada como uma nulidade. Mudou o regimento, mas o regimento tende a atrair tudo aquilo que está relacionado o regimento anterior, tende a atrair tudo aquilo que está relacionado depois com o que antes valia. Né? Então, o regimento anterior precisa alcançar todas as consequências e sequelas daquilo que foi julgado anteriormente, e esse é um caso. Essa interpretação de mudou o regimento, risca o chão e tudo muda daqui para frente automaticamente, é uma interpretação que o próprio STF rejeita e já rejeitou diversas vezes. Para mim, não há nenhum sentido em que ele seja julgado esses réus, esses denunciados sejam julgados na primeira turma, e com razão, a inconformidade dos demais ministros, porque isso cria uma nulidade à toa. Por que não entregar ao plenário se, inclusive, qualquer recurso depois da primeira turma irá naturalmente ao plenário ser julgado? E, doutor, quanto a essa amálgama de uma diversidade de casos num único processo, porque as coisas que estão ali têm variados graus de gravidade nas denúncias, variados graus de materialidade nas provas, mas a coisa fica de tal forma que delitos como, por exemplo, a tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília em 15 de dezembro de 2022, fica junto com publicações nas redes sociais desde 2021 e tudo num único grupo, como se fosse uma única organização criminosa. Com essas nulidades processuais que transbordam de algum desses casos para todos os outros através dessa denúncia, corre-se o risco, então, de que eventuais coisas que poderiam ser crimes, que poderiam ser atos violentos, que poderiam ser processadas, também não sejam levadas à justiça, porque tem outras alegações que podem ter vícios processuais ou ser frívolas no meio, não é isso? Então, mesmo as coisas ali que são puníveis não serão punidas, ou pelo contrário, coisas que não são puníveis podem acabar sendo punidas pela forma como a denúncia é feita, como uma organização criminosa que chefiaria tudo num caso só, não é?
É isso mesmo. A falta de individualização da conduta, e não só da conduta, mas da função que esses 34 exerciam dentro desse grupo, porque parece que havia ali uma coesão imensa entre 34 pessoas, né, e todos estavam a par de tudo. Né? Então, essa relação facilitadora, talvez, para a PGR, prejudica, porque, como você bem disse, vamos pegar só um exemplo. O Bolsonaro está sendo acusado de organização criminosa com uso de arma. Bom, mas qual é a arma? É o celular para postagem? É fazer reunião? É fazer live? Né? Quer dizer, alguns ali estão sendo acusados de abolição violenta do Estado pelo uso da palavra. Então, se a gente entender, aí não tem muita saída, se a gente entender que a palavra pode abolir violentamente o Estado, bom, a gente acabou realmente com a liberdade de expressão no país. Se a gente não entender isso, essas imputações de abolição violenta do Estado para pessoas que utilizaram a palavra, ela é completamente inadequada. Então, essa falta de individualização, querer colocar todo mundo no mesmo balaio, fazendo todo mundo a mesma coisa, contamina, sem dúvida alguma, e só reforça, né, um pouco da politização que se desconfia em relação a esse caso. Mais ou menos dizendo assim, se cada um fosse individualmente julgado, ou se houvesse uma denúncia individual para cada um, talvez isso se dispersasse na mídia, talvez isso se dispersasse dentro do próprio tribunal, e não teria o mesmo efeito político que está tendo, o efeito bombástico midiático que teve ontem e hoje. Então, mas isso tem um custo, e o custo é a nulidade processual, é a nulidade jurídica dessas ocorrências todas. Perfeito, doutor. Eu vou pedir que você fique com a gente, vocês venham à tarde a mudar abaixo de mim. A gente fala agora de uma notícia que foi publicada hoje mais cedo, de Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, sendo processado nos Estados Unidos. Então vocês vão ver. Aqui ao meu lado, a matéria foi publicada pelo jornalista Glenn Greenwald. Na Folha de São Paulo, Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresa de Trump e da plataforma Rumble. Então, o que a Folha de São Paulo noticia é o seguinte: as plataformas afirmam que recentes ordens de Moraes determinando que o Rumble feche a conta do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, isso são aspas para a Folha de São Paulo, e forneça os seus dados de usuário, violam a soberania dos Estados Unidos, a Constituição americana e as leis do país. As ordens de Moraes foram emitidas de forma sigilosa e proíbem que o Rumble divulgue o seu teor. Assim que isso saiu mais cedo, a gente tentou acumular fontes primárias para substanciar o que a matéria estava falando. Enquanto a gente tentava o contato com o Rumble, veio a seguinte publicação do Chris Pavlovski, que é o dono da rede social, e foi publicada também logo depois em português, aqui a imagem está em inglês. É olá, @Alexandre, ele marca o ministro e diz: o Rumble não vai cumprir suas ordens ilegais. Ao invés, nós nos vemos no tribunal. Tudo de melhor, né? Atenciosamente, Chris Pavlovski. Isso vem depois que o Rumble acabou saindo do Brasil, e aqui a gente resgata a publicação que foi feita na rede social X, então pelo mesmo Chris Pavlovski, nos idos tempos de 2023. Isso é um tweet de 22 de dezembro de 23, quando ele disse: eu não sofrerei o bullying, eu não sofrerei a intimidação de demandas de governos estrangeiros para censurar criadores no Rumble. E ele deixa aqui uma da sua declaração ao sair do Brasil, onde ele diz que cortes brasileiras exigiram que removêssemos certos criadores do Rumble. Como parte de nossa missão para restaurar uma internet livre e aberta, nós nos comprometemos a não ficar mexendo as traves do Gol quanto às nossas políticas de conteúdo. Usuários com visões não populares são livres para acessar nossa plataforma nos mesmos termos que os milhões de outros usuários. E, de acordo com isso, nós desligamos o acesso do Rumble para usuários no Brasil. Isso é um imbróglio que vem se estendendo desde então. Vocês vão lembrar, na semana passada, quando o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, o Pedro Vaca, esteve no Brasil, o Rumble voltou a estar no ar, ele não estava disponível no Brasil, exceto por VPN até tempos recentes. Mas o mais grave do que vem nessa notícia não é tanto o Rumble, como a companhia de mídia de Trump, a mesma que é responsável pelo Truth Social, estar junto no processo. Uma notícia explosiva e que, enquanto não coloca Trump como representante, o chefe de Estado, nesse processo coloca uma companhia que ele fundou e, claro, traz à tona casos anteriores nos quais aliados dele tiveram atritos com Alexandre de Moraes. Lembre-se Elon Musk com o X banido por 39 dias no Brasil, ou ainda Jason Miller, um assessor próximo que foi preso pelo Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, foi detido por ordem do Supremo Tribunal Federal durante algumas horas no Brasil em 2021. Antes daquele 7 de setembro de 2021, ele estava no Brasil para uma palestra e foi detido por algumas horas no aeroporto ao tentar ir embora.
é um desenvolvimento explosivo e que traz à tona uma série de questões. A gente volta com o doutor para mais discussão a respeito do assunto. É um caso que, de fato, traz muito à tona. Em princípio, se trata de publicações do jornalista Alan dos Santos, que, sob a jurisdição dos Estados Unidos, então, estaria recebendo ordens para que suas publicações fossem censuradas. A notícia é explosiva, como a gente dizia, doutor, e eu queria ouvir primeiro a sua reação, sua primeira impressão ao ouvir sobre ela hoje cedo. Doutor? Opa. Temos então, por favor, doutor. A minha percepção sobre esse processo, eu fiquei realmente um pouco chocado, até não esperava que houvesse processo, mas, e acho até que é um processo inédito dentro dessa discussão toda, mesmo nos Estados Unidos. Pelo menos eu desconheço que tenha havido, ou que haja uma jurisprudência ou qualquer coisa assim do gênero formada a respeito disso. O que me parece claramente é que, óbvio, esse é um processo que tem uma finalidade política, de obter algum tipo de retaliação ou qualquer coisa assim em relação ao ministro Moraes. Uma decisão que tenha por objeto a violação da soberania nacional pode muito bem impedir, por exemplo, o ministro Moraes de ter acesso, de poder entrar nos Estados Unidos, ou de ter o seu visto, se ele o tiver cassado, e coisas do gênero. Até mesmo as suas movimentações financeiras, eventualmente, podem ser bloqueadas ou podem ser proibidas de que ele as tenha nos Estados Unidos. Enfim, todo esse universo de coisas pode ser deferido por meio de uma decisão que viola a segurança nacional norte-americana. Aliás, essa questão da segurança nacional, né, da soberania nacional, para a gente é algo um pouco distante, mas para o direito norte-americano é bastante sério. Eles levam isso muitíssimo a sério. Tanto que uma das limitações à imunidade parlamentar nos Estados Unidos é justamente segredos que são passados a outros países. A questão do TikTok mostrou também como essa questão de dados levados a outros países é sério. Então, essa questão da soberania é muito relevante para os norte-americanos e pode trazer uma decisão dessa, retaliações muito fortes ao ministro Moraes. Agora, o que se busca com isso é político, e parece que é alguma forma de revide ao que o Moraes, o STF, fez com a Rumble e mesmo com o Trump, o Musk, enfim, com as plataformas aqui, que foi justamente isso, dizer que por conta da soberania nacional elas deveriam ser expulsas, que eles precisavam cumprir metas que eram incumpríveis, bloqueio de contas, e etc, etc, etc. Eu creio que seja muito ruim o judiciário ser utilizado para uma finalidade política, mas a gente não pode deixar de dizer, Marcos, que foi e tem sido o que o STF tem feito com muitos desses players e desses empresários até hoje. A gente fala de politização da corte, claro que existe uma ampla implicação política num caso como esse, mesmo uma questão política internacional, como você disse, muitos dos aliados de Trump que foram censurados no passado, agora, mesmo se tem uma proximidade maior ao governo, o Jason Miller, que foi detido no Brasil, ele que também é CEO da rede social Getter, e claro, o próprio Elon Musk, que teve a sua rede social X banida no Brasil por 39 dias. Mas é um caso, como você dizia, praticamente inédito, não é? Acho que não há caso anterior de um ministro da Suprema Corte brasileira ter sido processado no exterior. Como se desdobra um processo como esse em termos mesmo de rito processual? O que acontece agora? Ele é ouvido nos Estados Unidos, o processo chega por carta rogatória no Brasil. A gente tem algum entendimento de como o caso prossegue daqui em diante? Pois é, ministro aqui não é processado nem no Brasil, imagina fora do Brasil, né? Então, é completamente inédito e, de fato, né, uma medida internacional não contra a Corte ou contra o Brasil, né, não, é contra o CPF do ministro Moraes, e isso realmente é bastante inédito. Bom, o procedimento agora, assim como o nosso procedimento com os Estados Unidos, ou com qualquer país com que a gente tenha qualquer tipo de acordo, carta rogatória, enfim, chega-se ao país e o país decide como vai distribuir aquela ação, a mesma coisa acontece aqui, né? Provavelmente isso vai passar pelas autoridades brasileiras, uma citação ou algo do gênero, e essas autoridades brasileiras, se tiverem coragem, distribuirão a citação ao ministro Moraes para que ele possa se defender. Acho que o alcance, nesse caso, de uma decisão
norte-americana é muito vago, né? É muito limitado, vamos dizer assim. Assim como a Corte também não conseguiu alcançar o Alan dos Santos, né, com os seus pedidos insistentes de extradição. Me lembro que quando pediram a extradição do Alan dos Santos, a resposta dos Estados Unidos foi: ele apenas disse palavras e nós aqui não punimos palavras. Essa foi a resposta, inclusive, do governo norte-americano, e inclusive um governo anterior, era o governo Biden ainda, quando isso foi pedido, que mostra como isso é estrutural para os norte-americanos. Eu creio que a mesma coisa acontecerá em relação aos Estados Unidos, né? O limite é a possibilidade de restrição a morais nos Estados Unidos. Então, a entrada dele, ou qualquer coisa do gênero, seja a medida, ou seja a decisão que for dada, o alcance é limitado a se ele for ou tiver algo dentro dos Estados Unidos. Doutor, isso é uma questão interessante que você citou do Alan dos Santos, porque o caso é precisamente a respeito do caso dele, né? No cerne do caso está os pedidos de censurá-lo por publicações no Rumble que ele já fez sob a jurisdição americana e mesmo de desligá-lo permanentemente a sua conta, ou a possibilidade dele criar contas nessa rede. E em processos internacionais como esse, quando se lida com carta rogatória, pelo menos nos Estados Unidos, o crime pelo qual se pede a extradição de alguém ou pelo qual se pede a participação de alguém no processo tem que ser crime nos dois países. O mesmo vale para o Brasil e, se sim, então, ou seja, eventualmente para o caso se desdobrar, a participação do ministro Alexandre de Moraes no caso seria quase uma confissão de que sim, o que ele fez também pode ser considerado crime no nosso país e tem uma série de implicações em dominó, não é? Pois se tem que ser crime nos dois países para ele poder ser punido por ali, um processo internacional desse tipo, a pergunta é, então se ele participa do processo também é de certa forma algum tipo de confissão de um crime que também existiria no Brasil, não? Pois é, eu creio até que talvez a intenção seja essa, deixar o ministro Moraes numa condição semelhante à que ficou o Alan dos Santos. Seria esse o constrangimento, né? Quer dizer, se o ministro Moraes participa desse processo e se defende, ele assume, como você bem disse, que, enfim, há possibilidade, no mínimo, desse crime, que é razoável, portanto, a acusação. E se ele não se defende, enfim, isso tramita a revelia dele e também é possível, então, que assim ele seja condenado. E isso, seja qual for a escolha do ministro Moraes em relação a isso, creio que vai ser constrangedor. Por isso que eu disse, inclusive, que a autoridade que receber a autoridade brasileira que receber essa citação, talvez o que ela faça seja negá-la ou colocá-la numa gaveta e por lá permanecer alguns bons anos, porque qualquer outra medida, sem dúvida alguma, vai gerar um constrangimento internacional e diplomático para o Brasil muito grande, não só para o ministro Moraes, para a corte inteira e para nós todos, né? Eu acho que isso é o mais grave, né? O Brasil tem virado um case com toda essa exposição nos Estados Unidos, sobretudo, agora o Trump, o Musk, a Rumble. A Rumble foi bem importante nessa história toda, foi inclusive a única que deu alguma guarida ao monarca durante um bom tempo. Então, eles tiveram um posicionamento firme durante esse percurso, e agora a gente vira nas mãos, nós brasileiros viramos nas mãos dessas pessoas que hoje estão no poder, um case de censura internacional. E é um ridículo, lamentável, pelo qual estamos passando e passaremos. E também é um case que abre uma jurisprudência no sentido de um processo bem individual de uma empresa privada, de alguém que, quando abriu a empresa, não era presidente, depois tornou-se presidente, via empresa privada, o processo corre, e a gente tem uma apuração aqui, pedir para o nosso pessoal da redação, a gente tem aqui uma apuração do que acontece se, enfim, o processo for ignorado. Claro que é uma apuração meramente preliminar, a gente não sabe como vai se desdobrar nesse caso específico, mas para informar o público, quando tem o contempt of court, que seria como o desprezo à corte, ignorar intimações, etc., a possibilidade de um FTA, como chamam nos Estados Unidos, failure to appear, fracasso em aparecer. Se você não aparece nas audiências, se você não responde, isso pode resultar em mais acusações em casos criminais. Em casos civis, pode ser que a corte acabe optando por um default judgment. Seria como um julgamento padrão ou um calote no julgamento, a depender da tradução, mas significa que a pessoa automaticamente perde o caso por WO. É uma coisa que pode acontecer nos Estados Unidos.
E mesmo quando se ignora uma intimação judicial aí que teria efeito de força, que poderia resultar em algum tipo de busca coercitiva, então isso pode resultar em acusações que podem resultar em multa ou mesmo tempo de cadeia quando se ignora uma intimação. São algumas das questões que podem acontecer em tese quando se ignora um tribunal nos Estados Unidos. Claro, a gente não sabe como o caso do ministro Alexandre de Moraes vai se desdobrar, mas, por certo, a gente fica de olho em um caso que eu acho que é inédito na história não só do Brasil, mas da justiça americana, processar um ministro de uma Suprema Corte estrangeira. É muito parecido até com o que aqui a gente chama de revelia. Quer dizer, o que seria a revelia aqui no Brasil? Você não comparece, como você disse, perde-se por WO, né, usando a linguagem do esporte, mas o que isso acontece na prática? Os fatos contra você imputados são entendidos pelo juiz como verdadeiros, como se você dissesse assim, bom, eu não quero disputar isso daqui, ele fala, bom, então eu vou tomar o que foi dito sobre você como verdade. É mais ou menos como esse caso, como você disse. Eu creio que o que possa acontecer é a autoridade brasileira, não quero aqui dar ideia, mas a autoridade brasileira não entregar esse documento, ou de alguma forma retardar a entrega desse documento de citação e etc. E aí, nesse caso, o constrangimento poderia ser do país e não do ministro. E com isso, enfim, não haver uma exposição pessoal. Creio que isso possa estar no radar aí das autoridades para não o ministro não ficar exposto demasiadamente mais do que já está. Doutor, então, basicamente o que você está falando é que poderia ser um negócio que o Brasil, as autoridades brasileiras responsáveis por entregar uma carta ao ministro poderiam falar, a gente não viu o e-mail, o negócio falhou, a Wi-Fi falhou na hora da entrega, esse tipo de coisa para retardar num nível, você ficar ali atrasando a entrega do documento para ele? E acontece, viu, Marcos? E como acontece? Ou então, até mesmo as autoridades, elas têm aqui poder para isso, a compreenderem que aquela imputação é algo fora da possibilidade de reconhecimento dentro da nossa legislação, enfim, há uma possibilidade de negativa ou uma possibilidade de retardamento dessa entrega. Isso pode acontecer e, em geral, é a nossa cara muito mais engavetar e deixar não dar uma resposta do que dar uma resposta negativa. Isso pode ocorrer. Acontece até mesmo pela demora imensa nesses trâmites todos, passa isso por diversas autoridades, tanto governamentais quanto judiciárias, então isso é bem possível que aconteça, eu acho até bem provável. Bom, perfeito então. Muitíssimo obrigado, doutor. Eu te aluguei por mais tempo que o normal hoje. A gente acabou de ouvir o doutor André Marcília, ele que é professor de Direito Constitucional, especialista em liberdade de expressão e uma fonte primária em casos como os que a gente discute hoje. Ele, afinal de contas, foi o primeiro advogado nos famigerados inquéritos das fake news. Sempre um prazer receber o senhor. Muito obrigado, doutor. Prazer é todo meu. Um abraço a todo mundo. Bom, muito bem. Prosseguindo então, se a gente fala a respeito de casos que têm uma ampla repercussão judicial, e a gente acabou de falar sobre, ontem à noite, uma denúncia da PGR que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro como chefe de uma suposta organização criminosa, amalgamando fatos que vão desde junho de 2021 até 8 de janeiro de 2023 em uma trama de golpe de Estado. Horas depois, o que se viu foi a reportagem de que Rumble e a empresa de mídia de Donald Trump estariam processando o ministro Alexandre de Moraes, algo que aparentemente o Rumble confirmou, o Chris Pavlovski, CEO do Rumble, confirmou nas suas redes. Um caso com amplos desdobramentos. Mas, quando a gente fala do ex-presidente americano, melhor dizendo, agora novamente presidente americano Donald Trump, a sua fala sobre instrumentalização de justiça e a forma como ele pode entender o sistema de justiça, bom, esse é o assunto da nossa próxima notícia. Trump realizou demissões em massa de procuradores no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele fez nas próprias palavras dele, limpeza de casa dos procuradores que ficaram no departamento da era Joe Biden. Nós temos aqui a publicação que ele fez no Truth Social, a rede social, se a gente falava na reportagem anterior, a mesma empresa que a Truth Social pertence ao Trump Media Group, que então seria a mesma empresa que junto com o Rumble agora processa o ministro Alexandre de Moraes. Trump disse o seguinte, vamos lá. Nas palavras dele, temos aqui então. Nos últimos 4 anos, o Departamento de Justiça foi politizado como nunca antes. Portanto, dei a instrução para a demissão de todos os procuradores dos Estados Unidos restantes da era Biden,
Precisamos limpar a casa imediatamente e restaurar a confiança. A Era Dourada da América deve ter um sistema de justiça justo. Isso começa hoje, ele escreve então em letras garrafais. Isso foi ontem, uma semana depois de a Casa Branca ter enviado cartas para a demissão de procuradores que foram nomeados pelo ex-presidente Joe Biden. Ordenada então a demissão de todos que ainda estavam no cargo. Isso foi abordado amplamente por Trump durante a sua campanha. Segundo o presidente americano, o seu antecessor teria aparelhado o Departamento de Justiça, com críticas recorrentes ao que era o Attorney General, explicando nos Estados Unidos, a Advocacia-Geral da União, o Procurador-Geral da República e o Ministro da Justiça estão num acúmulo de função em um cargo chamado Attorney General, que seria o jurista-geral, o advogado-geral, o procurador-geral. A palavra attorney também tem uma tradução que não é tão precisa para o português, existe aí alguma ambiguidade. Mas vocês entendem, enfim, fica nesse cargo de Attorney General, que também é o secretário de Justiça, o ministro da Justiça nos Estados Unidos. Ele criticava muito Merrick Garland, que era o anterior, e havia mesmo disputas por procuradores que tinham processos contra ele próprio. Segundo ele, esses processos eram eles mesmos uma questão política. Também há muitos procuradores estaduais, que em vários casos são mesmo eleitos. Existe eleição para procurador nos Estados Unidos em muitos casos, e Trump também tinha críticas quanto a eles. A gente vai passar por isso em breve, e a gente passa primeiro por essa limpa que acontece no sistema federal. A gente tem aqui a nossa apuração, que é a seguinte: é comum que procuradores federais troquem conforme os governos também trocam, mas normalmente o governo americano pede que eles se anunciem ao invés de fazer essas demissões abruptas, como hoje ocorreu. Desde que assumiu, Trump já dispensou dezenas de procuradores e funcionários do DOJ, o DOJ, o Departamento de Justiça, incluindo pessoas que estavam envolvidas em investigações contra ele. Isso inclui vários funcionários que trabalhavam nos processos do Jack Smith, um ex-procurador especial, melhor dizendo, é o que eles chamam de Special Counsel, quando uma pessoa, por exemplo, quando é um caso onde há suspeição de politização do procurador, é nomeado um outro procurador que não tem essa suspeição, é o que eles chamam de Special Counsel. O Jack Smith era um desses, trabalhando em casos que envolviam Donald Trump, e ele apresentou 2 acusações criminais contra Trump que depois foram abandonadas. Ele estava no caso dos documentos sigilosos. Talvez vocês lembrem de manchetes quando o FBI fez uma busca e apreensão em Mar-a-Lago, a casa do presidente americano na Flórida. Bem, isso foi a mando do Jack Smith, que era o procurador no caso. Os 2 casos quanto a Trump, que era de reverter, envolvendo Jack Smith, que era o de tentar reverter as eleições de 2020 e o de manter documentos sigilosos em casa após deixar o cargo de forma que seria indevida, os 2 foram arquivados no ano passado. Um deles tramitava na Flórida, o outro em Washington. E procuradores federais responsáveis pela acusação também dos presos do 6 de janeiro nos Estados Unidos, mais de 1.500 pessoas envolvidas no episódio do Capitólio, também foram demitidos. Ou melhor dizendo, os procuradores responsáveis pela acusação, essas 1.500 pessoas. A gente tem também informação sobre a Pam Bondi, a nova procuradora-geral, que, como eu disse, tem esse acúmulo de função com o Ministério da Justiça. Ela prometeu acabar com a politização do departamento e no dia 5, assim que foi empossada, ele emitiu um memorando autorizando a demissão de advogados do departamento que se recusassem a seguir ordens para defender legalmente o governo Trump. Segundo ela, em 2023 ainda, os procuradores ruins serão processados, os investigadores serão investigados. É parte de toda a tramitação judicial no governo Trump. Claro, as falas dele sobre a instrumentalização da justiça são vistas pelo outro lado do espectro político e também por alguns observadores independentes com preocupação, com medo de que aconteça o inverso, que haja uma instrumentação política por parte de Trump, um aparelhamento por parte de Trump do departamento. Apoiadores comemoram, afinal de contas, veem que o departamento foi utilizado contra ele de forma deliberada e politizada. Isso é a narrativa que vem do lado republicano, como eu disse, tem as preocupações de outro lado. A gente recapitula que no final do governo Biden houve mesmo a graça presidencial estendida a um número sem precedente de pessoas e inéditos perdões preventivos. A graça presidencial é uma tradição legal ampla no Ocidente e é utilizada em casos onde o executivo-chefe percebe que pode haver perseguição política ou outras formas de prossecução penal indevida quanto a uma série de indivíduos. Biden, no apagar das luzes do seu governo, já temendo essa perspectiva que eu pontuei do lado da oposição e de alguns observadores, concedeu a graça não só ao seu filho, de forma muito abrangente. Foi a primeira vez desde o Nixon que um perdão tão abrangente foi dado por um presidente a alguém. Biden concedeu um perdão para o filho por todos os atos criminosos ou potencialmente criminosos já descobertos, já processados, ainda não processados, mas já descobertos, ou ainda por descobrir.
um perdão abrangente por tudo que possa ter ocorrido entre 2014 e 2024. Ele também deu perdões preventivos para uma série de outras pessoas de forma polêmica. Houve um debate também sobre isso quanto a Anthony Fauci, que liderava os departamentos nacionais de saúde nos Estados Unidos à época da pandemia de Covid-19. Perdões abrangentes, incluindo muitas pessoas que Donald Trump criticava e mesmo dizia poderiam sofrer prossecução penal uma vez que ele estivesse no cargo. Fica então a retrospectiva e fica essa reflexão também quanto aos dois lados do espectro político nos Estados Unidos. Apoiadores de Trump dizem que ele faz bem, opositores temem que ele possa estar, ao contrário, de combater o aparelhamento e a instrumentalização da justiça, estar ele próprio aparelhando ao demitir esses procuradores. A gente segue acompanhando os próximos desdobramentos. Amanhã teremos também cobertura a respeito do mês que se completa hoje, ou seja, hoje completam-se 30 dias desde que Donald Trump tomou posse. Fique conosco, amanhã às 4 horas da tarde você irá conferir um segmento especial sobre como foram esses primeiros 30 dias. A gente vai incluir pesquisas de popularidade e de popularidade quanto às medidas, tanto no primeiro dia do mês, desse mês que se passou, desses 30 dias corridos, quanto até agora se melhorou ou piorou a aprovação, como estão sendo interpretadas suas políticas. A gente vai passar por 5 áreas principais de conquistas e preocupações que há quanto ao governo e o que os dois lados do espectro político dizem nos Estados Unidos. Qual é a reação democrata e qual é a reação republicana. Amanhã um segmento especial quanto a isso. Fiquem conosco, então. Eu aguardo vocês. A gente também vai conversar amanhã sobre as batalhas judiciais. Se a gente falou hoje sobre aparelhamento da justiça, amanhã a gente passa por quais são os entraves judiciais quanto à USAID e quanto ao Departamento de Eficiência Governamental. Também aguardamos os próximos desdobramentos do caso do indiciamento ou da denúncia da PGR envolvendo Jair Bolsonaro. Você acompanha tudo isso e mais. A gente segue amanhã às 4 horas da tarde. Eu vejo vocês por ali, então. Meu muitíssimo obrigado à boa audiência que tivemos hoje e a vocês que têm me concedido esse tempo, ficado comigo às 4 horas da tarde todos os dias. Eu digo que é um imenso prazer, é uma honra, uma coisa que me motiva a tentar fazer melhor e melhor e a renovar todo dia esse compromisso de você que está me dando uma hora do seu tempo, te entregar o meu melhor sempre, todos os dias. E você que tiver um feedback, alguma crítica construtiva, me alcance pelo Instagram, o @ está aqui embaixo, @ Marcos Chotkes. Aqui a gente quer pedir, cadê a produção aqui? Aí, @ Marcos Chotkes, você pode me mandar uma mensagem, às vezes eu demoro, mas acabo por responder. Você pode deixar uma crítica construtiva ali. A gente tem feito o nosso melhor para ser uma plataforma onde pessoas de diferentes matizes político-partidárias, que pensem de diferentes formas, possam vir aqui para ouvir a verdade. E a gente tenta fazer isso sem militância político-partidária, oferecendo perspectiva que vem dos dois lados do espectro e quebrando essa questão de politização para dar para você insight, perspectiva. É a nossa tentativa, um esforço que a gente faz. Você que tiver um feedback de como a gente pode fazer melhor, venha conosco no @. A gente fica por aqui então, e para você que ainda não assistiu, confira o primeiro episódio gratuitamente de A Guerra Final. Essa é uma série em 6 partes que fala sobre a disputa China-Estados Unidos e que está disponível para os nossos assinantes na Epoch TV, epochtv.com.br. O primeiro episódio está disponível gratuitamente por tempo limitado, você o encontrará na descrição aqui embaixo do vídeo e no chat ao vivo. A gente encerra com um informativo, assista já o primeiro episódio, eu vejo você amanhã às 4 para refletirmos sobre matéria especial com os primeiros 30 dias da administração Trump, os próximos desdobramentos do caso da denúncia que vem da PGR, aparelhamento de justiça e debates a respeito das batalhas judiciais do Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk. Eu vejo você amanhã às 4, até lá. I thought